Estamos vivendo na era do anarcocapitalismo digital. Isso é o que dizem alguns teóricos por aí, e eu vou explicar um pouquinho desse assunto para você no vídeo de hoje. Eu sou o professor Rodrigo Badaró, você está no canal Humaniza, e aqui sempre trago conteúdos de história, geografia, política, enfim, ciências humanas de um modo geral. Se você tem interesse por assuntos como esse, já clica aqui embaixo para se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos lá! Bom, pessoal, nos últimos anos, eu diria, ganhou muita força na internet, nas redes sociais, no YouTube, uma galera que se diz anarcocapitalista, os ANCAP, como é a sigla que eles mesmos também assumem para si. Essa turma eu não vou citar ninguém aqui, não vou linkar ninguém, porque é uma galera que, sinceramente, eu não vejo valor no que eles estão fazendo, então não vou dar visibilidade para pessoas específicas aqui, mas vamos falar um pouquinho da ideia, né? O que é que esses anarcocapitalistas defendem, né? Qual que é a ideia básica deles? Para a gente entender isso, seria importante a gente relembrar, eu já falei disso aqui em outros vídeos no canal, vou deixar aqui no card, o que dizem os liberais. Os liberais aceitam, desde o princípio, desde a origem da sua tradição de pensamento, uma participação limitada do Estado na sociedade, na economia, e pensam uma sociedade organizada a partir do livre jogo de mercado. Essa é a ideia mais rasteira, mais básica, inicial do que é o liberalismo. Existem vários tipos de liberalismo, inclusive alguns que aceitam maior intervenção do Estado, que seria um liberalismo social, embora a premissa final seja também essa, de que a competição, o mercado é o objetivo final, né? Mas alguns consideram a importância da ação do Estado. É o caso, por exemplo, da linhagem de Keynes, né, o keynesianismo. Também já falei aqui sobre keynesianismo, vai ficar link aqui nos cards. Mas, de forma geral, o liberalismo já tem uma visão restrita sobre o papel do Estado, embora aceite ele em algumas áreas, como, por exemplo, segurança, um controle mínimo do mercado, né? Os liberais tendem a concordar, de forma geral, que deve haver, controle para que não haja monopólio, oligopólio de mercado, dentre outras práticas que os próprios liberais reconhecem como sendo problemáticas. Bom, os anarcocapitalistas, eles buscam então fazer uma radicalização com a ideia liberal. Eles querem pegar o liberalismo e levar ele ao limite, imaginando uma sociedade que para eles seria ideal, utópica, né? Eu acho que é uma sociedade distópica, mas para eles esse cenário permitiria uma competição perfeita entre os agentes, né, individuais do mercado, se não houvesse nenhuma regulação do Estado em nenhuma esfera. Então é a visão mais radical dessa noção de um Estado que tem que estar fora do jogo social. Na verdade, para eles, no fim das contas, nem deveria haver Estado. Aliás, é daí que vem a lógica de anarcocapitalista, mas é importante a gente pensar que não tem nada a ver com o anarquismo. O anarquismo, embora eles concordem num aspecto, né, que é que o Estado não deveria existir, o Estado deve acabar, as premissas, né, os pontos de partida e toda a construção teórica dessas duas vertentes são radicalmente opostas, e a gente poderia simplificar isso pela lógica de que o anarcocapitalismo critica o Estado apenas, né? Só o Estado. E o anarquismo, ele critica a lógica de mercado como um todo. Na verdade, ele parte de uma crítica da lógica de mercado para depois chegar numa crítica ao Estado. Bom, tudo bem. Entendido minimamente o que são essas ideias, a gente chega no tema que eu trouxe no início desse vídeo, que é anarcocapitalismo digital. O que seria isso? Alguns teóricos começaram, há algumas décadas atrás, a imaginar que o cenário digital poderia trazer a possibilidade de um modelo de concorrência perfeita, em que todos os agentes do mercado conseguem tomar preços, né, entender a lógica dos seus concorrentes, e que a internet, então, propiciaria um momento ideal do capitalismo que nunca foi possível. Essa seria a ilusão, digamos assim, de alguns, até desses anarcocapitalistas, que começaram a ver na internet um momento em que seria possível esse desenvolvimento dessa ideia. E aqui talvez você pense, tá, mas na origem do capitalismo foi assim. Não foi assim. Na origem do capitalismo, desde o princípio, havia um Estado atuando de forma consistente para tornar as coisas mercadorias, né? Ou melhor, tornar a mão de obra, tornar a terra mercadoria. Então o Estado, mesmo lá na origem do capitalismo, ele teve uma importância muito grande e não havia, portanto, na visão desses anarcocapitalistas, um cenário de concorrência perfeita, porque o Estado desde o princípio esteve presente, e ele acabou favorecendo algumas empresas, enfim, ele próprio teve grandes empresas, e é verdade. Então, na visão dos anarcocapitalistas, talvez o digital
propiciasse um cenário perfeito, um cenário ideal para o desenvolvimento dessa sociedade sem Estado que eles imaginavam. E aí a gente pode ver, talvez já dê para a gente tirar algumas conclusões sobre o que esses últimos anos nos mostraram sobre essa dinâmica do capitalismo nas redes sem regulação. Dizer que a gente está numa era do anarcocapitalismo digital significa chamar a atenção para o fato de que há um nicho, há um centro, na verdade, quase, da economia que passa pelo digital, passa pelas grandes redes sociais, pelos apps. Então a gente vai lembrar de Uber, de iFood, mas também de Instagram, Facebook, agora TikTok, um conjunto de redes, enfim, de softwares, aí vai depender do que nós vamos falar, mas um conjunto desses dispositivos digitais que levaram a uma reconfiguração da economia mundial. Então a gente tem hoje uma economia muito atrelada ao digital e essa economia é muito desregulada, especialmente no Brasil. Alguns lugares têm avançado na regulação, mas no Brasil esse é um ramo da economia que nasce totalmente desregulamentado, não há regulação quase nenhuma, e daí a gente está vendo as consequências disso. Primeiro, a tendência à oligopolização, quando não uma monopolização. Basta pensar que você tem aí poucos conglomerados que concentram as grandes redes sociais. E as redes sociais têm uma tendência ainda maior de concentrarem, porque não faz sentido redes sociais que têm poucas pessoas. Então, as redes sociais que dão certo, elas agrupam praticamente o mundo inteiro em torno delas. Então elas acumulam muito poder, muito recurso, muita informação, e esse é um dos elementos mais valiosos da nossa era, Essa era digital tem nos dados, nas informações, um elemento fundamental da sua estruturação, e esses dados, essas informações, estão concentrados na mão de 2, 3, 4 corporações que vão acumulando tanto poder que basta surgir uma nova iniciativa, uma nova rede social, enfim, algum tipo de concorrência que esses grandes monopólios ou oligopólios vão lá e adquirem essa nova rede, adquirem essa nova ferramenta, impedindo então que surja uma concorrência ideal. E do outro lado, a ausência praticamente completa de controle estatal permite que a gente tenha, por exemplo, entregadores, as pessoas na situação mais vulnerável, se conectando com outras através de aplicativo, fazendo entregas por valores irrisórios, sem qualquer direito trabalhista, se colocando em risco, sem nenhum tipo de garantia, nem de renda, nem de saúde. Então parece legal a gente pensar que a nossa era é uma era mesmo que assemelha bastante ao que seria um anarcocapitalismo digital. É um cenário em que há cada vez mais uma tendência de oligopolização e até monopolização, paralelamente uma tendência de precarização muito grande daqueles que prestam serviço, daqueles que estão na base desse sistema econômico. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Um pouquinho sobre essa ideia, essa proposta de entender a nossa era, a nossa sociedade, a partir do conceito de anarcocapitalismo digital. Uma nova era do capitalismo que nasce totalmente sem regulação, totalmente desregulada, e que o resultado parece que estamos vendo grande concentração de poder, de recursos, de informações de um lado e precarização muito grande do outro. Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar desse termo, o que você acha sobre essa ideia de entender a nossa era a partir desse conceito. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as novidades dos próximos vídeos e também te convido a me seguir lá no Instagram, @humaniza1. É um ótimo canal para a gente seguir conversando, trocar uma ideia mais de perto. É isso, pessoal. Obrigado. Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos.